Fala aí, galerinha do R. Vamos para mais um vídeo, e nesse vídeo aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre I/O de dados. No processo de I/O a gente faz o seguinte, a gente lê dados do computador, geralmente do sistema operacional para dentro do R, e o processo oposto que seria o output, a partir do R para o computador, tá? Basicamente é o processo de leitura e gravação de dados. Nós vamos explorar um pouquinho das funções da categoria read, que são basicamente todas as funções em R que servem para fazer leitura de dados. E vamos explorar um pouquinho das funções de write, tá? Que são as que fazem gravação. Vamos ver também algumas outras funções que gravam coisas um pouco mais complexas do R, como as funções de save para sessão, RDS e read RDS. Aqui, lembrando, pessoal, só reforçando que aqui a gente está no treinamento, né, de conceitos básicos do R, né? Existe uma infinidade de pacotes para fazer leitura de dados de diversos tipos, mas aqui a gente vai ilustrar com as funções do pacote utils e do base mesmo, né? Como é que funciona a lógica, né, de leitura e algumas particularidades, tá bom? Vamos lá para o R? Pois bem, eu vou listar aqui primeiramente as funções que estão no pacote utils, que são as da categoria read, tá? Então aqui, como vocês podem ver, tem basicamente 12 funções aqui, que são as principais. E os arquivos que a gente mais lida no dia a dia são arquivos do tipo CSV. Existe uma função específica para isso, que é o read CSV. CSV é de comma separated values, né? Então são valores separados por vírgula simples. Tem a read.csv2, que é específico para conjuntos de dados que tem um separador de igual a ponto e vírgula. Tem o delim, que você pode definir o delimitador especificamente, se não for vírgula ou ponto e vírgula. A delim2 também, que é basicamente uma outra variação. Tem também a read.table, que essa aqui basicamente é uma genérica. De certa forma ela atende quase todos esses outros anteriores. Você pode definir aqui o teu tipo de separador diretamente. Tá bom? E para ilustrar isso, pessoal, eu vou abrir aqui um arquivinho para a gente dar uma olhada. Então, pessoal, esse arquivo que eu estou mostrando aqui na tela para vocês é um arquivo que tem a população mundial. Eu busquei isso no site da Worldometer. Tem algumas coisas aqui que é importante a gente observar. Claro que nem sempre, né, a gente tem como abrir o arquivo, porque se pensar em bases gigantescas, às vezes não dá para abrir diretamente. Mas aqui a gente pode explorar algumas coisas. Por exemplo, geralmente a primeira linha do conjunto de dados costuma ser o nome das variáveis, né? Então as colunas serão as variáveis e as linhas em geral são as observações. E aqui, por exemplo, eu estou mostrando que os arquivos que tem, a linha que tem aqui o cabeçalho, né, o header, está separada por aspas, tá? E entre um nome e outro tem esse espaço aqui em branco, que equivale a uma tabulação, a um tab, tá? Não é legal você salvar muitas vezes o seu arquivo com separador tab, porque às vezes você tem um string que tem espaços, né, entre uma palavra e outra, que pode ter a mesma configuração de um tab, e aí quando for fazer leitura pode dar problema. O ideal é a gente ter separado ponto e vírgula, ou, por exemplo, essa barrinha vertical aqui, tá? Outra coisa, às vezes a gente tem valores que são numérico, mas que vêm com caractere especial. Por exemplo, esse caso aqui, ó, é um valor percentual que o número já veio no valor numérico, mas tem um percent aqui. Então, nesse caso, o R vai importar sempre como string, como texto, tá? Também tem casos em que o número já vem como número, mas vem entre aspas. Nesse caso, também o R vai importar como string, e às vezes é importante a gente fazer um tratamento logo após a leitura, tá bom? Vamos ilustrar como que a gente poderia ler esse arquivo de dados no R. Eu vou copiar aqui, clico com direito, caminho completo, copiar caminho completo. Pessoal, esses arquivos ainda não estão disponíveis, mas quem tiver interesse, manda um comentário. Quem tiver interesse de replicar esse material que eu estou fazendo, esses exemplos que eu estou fazendo, me manda um comentário no vídeo que eu compartilho com vocês, tá bom? Então aqui eu vou chamar de arquivo, o arquivo que eu acabei de ler o diretório dele, né? Aqui eu só vou trocar, pessoal, o tipo da barra, né? Contra barra eu vou colocar barra, porque o R não entende contra barra. Nós já vimos lá no comecinho. Então eu vou rodar isso daqui, vou criar o caminho, né, do meu arquivo. E aí, pessoal, aqui, ó, como a gente tem um arquivo do tipo texto, o ideal seria a gente trabalhar com a read.table, porque a gente consegue especificar o separador, né? E veja que o separador que eu mostrei para vocês agora há pouco, ele não é um separador de
vírgula nem ponto e vírgula, ele é tab, né? Então, vamos só atribuir aqui, vamos usar read.table. E aí o argumento file vai ser o arquivo. Percebam que o arquivo, pessoal, tem que ter o nome completo e a extensão, tá? txt. E aí a gente já sabe que o separador dele é tab. E como que eu expresso tab em R? Basicamente é o contrabarra T. Beleza? Vamos rodar para a gente ver como é que o R vai ler. Olha lá, a leitura foi feita diretamente, aqui já está na nossa área de environment. Mas percebam um detalhe, tá? Olha só, a primeira linha entrou como valor, sendo que ele deveria ser os títulos, né? Então, veja que todas as variáveis ficaram nomeadas de V1 até V12. Mas não é isso que a gente quer que a coluna seja do tipo com os próprios valores que tem no conjunto de dados. Para isso a gente tem o argumento header, é só colocar header igual a true, que o R vai trazer para a gente o cabeçalho junto. Vamos ver. Olha só. Agora sim, o cabeçalho tem a primeira linha de dados como cabeçalho. Pode acontecer uma situação, pessoal, em que o conjunto de dados vem com comentários, por exemplo. Em comentário em R, a gente já viu que é o hashtag, né? Então, por exemplo, esta base veio do Worldometer, versão 01. Então, se nesse caso, pessoal, você pegar um arquivo, vocês pegarem um arquivo que tem comentário no começo, no cabeçalho, tem como tratar isso na leitura também. Então, vamos primeiramente rodar direto para ver se o R já vai detectar a leitura. Vai detectar que aquilo é um comentário. Olha só, ele rodou diretamente. Por quê? Porque existe um comando, um argumento aqui que é o comment. Então, o comment padrão, se nós olharmos essa função, os valores padrão dela, olha, a gente tem esse argumento char_comment, que é igual a hashtag, tá? Mas se, por exemplo, for um comentário, se é um arquivo que foi disponibilizado com outro tipo de comentário, como o comentário em HTML ou do próprio SQL, que é o traço, né? Então dá para você especificar com o comando .char qual que é o caractere que vai ter como comentário, beleza? Eu tenho outro arquivo aqui que tem a delimitação por barrinha. Olha só, nesse outro tipo de arquivo aqui, quando eu olho o separador entre um nome e o outro, é o mesmo arquivo, só que agora tem um separador igual a barrinha. Tá? Então, é possível ler esse conjunto de dados também da mesma forma que a gente leu com a função read.table, e especificar aqui o separador como essa barrinha. E o arquivo aqui seria o arquivo 3. Novamente aqui, ó, DA. Veja que ele já leu bonitinho. Vamos só remover aqui, para não parecer que estamos enviesando as coisas, tá? Vamos ler de novo agora. Rodei o 3, DA. Beleza, DA rodou. 3, 5 observações, 12 variáveis. Show? Então, como segue a mesma lógica, pessoal, para as funções read, csv, delim, eu poderia fazer essa leitura que eu fiz agora também com a delim. É só colocar aqui read.delim, vamos rodar. DA também foi, tá? Eu não vou mais mostrar as outras, mas se vocês tiverem curiosidade, podem testar. E aí, para fazer o save dos dados, a função mais... Vamos verificar aqui as que são do tipo write, tá? Eu vou verificar aqui quem tem início write. Todas que têm início write geralmente são de gravação. Tá? Então, basicamente, nós temos aqui da categoria write, temos a write CSV, que salva diretamente como CSV, que é separado por vírgula. Cuidado, muito cuidado, porque dados em português do Brasil geralmente usa vírgula, né, como separador decimal. O R não entende porque ele trabalha com padrão americano, ele trabalha com vírgula para milhares e ponto para decimal. Então é muito complicado você salvar um arquivo que tem decimais com separador decimal. Aí quando for ler depois vai dar problema. Se seu arquivo tem decimais, é melhor você usar um separador diferente, como ponto e vírgula, por exemplo, ou pipe, ou a barrinha. Beleza? Então, uma forma de você salvar diretamente seria com o comando write.table ou write.csv. Da mesma forma que a anterior, né, a write.table ela invoca, né, dependendo da extensão que você coloca, essas outras reads por trás do comando. Tá? Então, o primeiro argumento vai ser o teu objeto, o segundo vai ser o nome que você quer dar para o objeto. E o nome tem que ter o local também, tá, pessoal? Se você não disser o local, ele vai salvar no seu diretório onde o R carregou. Para saber onde é, já sabemos que é só usar o getWD.
Com getWD a gente sabe qual que é o caminho. Aqui eu coloquei um caminho muito específico para mim. E eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar numa outra pasta chamada out. E dentro de out eu vou colocar um nome, é um arquivo de população mundial, né? Então eu vou chamar de popmundi.txt, salvar como txt. E aqui, pessoal, tem alguns controles que é importante a gente usar quando está salvando, tá? Um deles é, por exemplo, o row, são os nomes das linhas. Geralmente não é legal você manter os nomes das linhas, porque quando a gente olha assim, ó, a gente já tem um ID aqui, por exemplo, né? E se a gente deixar row names igual a true, ele vai salvar mais uma coluna extra sem nome que vai ser relacionado com os índices do teu conjunto de dados. Não é legal isso. Então eu sempre coloco true para remover os nomes. O separador, como eu estou usando a write table, o R não sabe qual que é o separador, né? Então eu tenho que definir, tá? Então aqui geralmente eu coloco ponto e vírgula ou a barrinha. São os meus preferidos porque evita muito problema. Outra coisa que eu posso especificar é o tipo do decimal. Então decimal para vírgula. E outra coisa que é o encoding, tá? Geralmente, quando eu estou trabalhando com um conjunto de dados brasileiros, né, que tem C cedilha, tio, enfim, eu sempre uso o Latim 1, mas o UTF-8 também funciona muito bem. E é até melhor você usar o UTF-8 porque é o padrão que o R trabalha, então geralmente as funções usam o UTF-8 como default na leitura, tá? Então, passando esses argumentos aqui, se você não quisesse passar nenhum deles, o R ia salvar do mesmo jeito, só que ele ia usar todas as parametrizações que são padrão. E provavelmente ia dar problema no CEP. Ele não encontrou a pasta, né? Então... Latim 1 ficou errado. Tá? Vamos salvar de novo aqui. Beleza, então vamos ver onde foi salvo, tá? Eu salvei aqui numa pasta chamada out. E olha só o nosso arquivinho aqui. Vamos abrir para dar uma olhada. Olha só. Então tá aqui, ó, arquivinho salvo, bonitinho, separador igual a barrinha, e aí aqueles valores das variáveis que são caractere, né, eles estão entre aspas. Só passando para dar uma olhada, a última linha geralmente fica em branco, e geralmente o final da linha vai indicar a quebra, né, para a próxima linha. Beleza, pessoal? Muito bem. Outra coisa aqui que eu acho importante a gente comentar aqui, e assim, tá, pessoal? Todas as funções de write, ela tem esse padrão, é copiar do ambiente do R, né, ou seja, daqui da global, para salvar no seu HD. Então, esse é o trabalho dessas funções. Outra coisa que é importante é a função save. A função save, ela tem uma característica que é assim, ela salva tudo que está aqui no seu environment. Por exemplo, vamos imaginar que você trabalhou com um projeto de Data Science grande, criou um monte de objetos aqui, e você quer restaurar essa seção outra hora que você começar a trabalhar. Então, esse botão Save aqui do console permite que você salve sua seção toda. E o arquivo dele vai ser um arquivo do tipo rdata, tá? Então percebam aqui, ó, que a função save.image, podia ser save também, ela salva um arquivo com a extensão r.data, certo? Então eu salvei lá na pasta. Olha só, esse tipo de arquivo aqui é como se fosse um banco de dados interno do R em que todos os objetos que estão aqui foram salvos nele. Eu vou abrir uma nova seção para mostrar para vocês, ó, um R limpo. Olha só, eu dei 2 cliques no arquivo de extensão r.data e olha só o que ele fez, ó. Ele usou o comando load, tá? Então, o comando load é o oposto do save e ele carrega tudo que está na minha seção. Por exemplo, aqui na minha seção de origem eu tinha DA, arquivo e RD. E aí tudo foi salvo aqui também, beleza? Então esses comandos são muito importantes para fazer um backup da sua seção, tá? Save image, pode ser só save também, e load. Nós temos também as funções save RDS e read RDS, que conseguem trabalhar com objetos específicos. Por exemplo, ó, save as RDS, eu posso, por exemplo, pegar o meu objeto de dados DA e salvar em arquivo. Tá? Então, vou chamar de DA simplesmente, vou salvar lá em out também. E vamos lá. Então,
Salvar diretamente sem extensão. Tá? Então o que acontece? Ó, ele salva para mim um arquivo que, se eu tentar abrir, vai dar bem bagunçado, porque ele é um arquivo compactado, um arquivo com a codificação específica do R, tá? Então, se você pegar algum objeto que tem a extensão rdata, e tudo bem, é melhor a gente colocar aqui a extensão RDA, é um arquivo de dados compactado do R, tá? Então, ele não vai abrir diretamente com o leitor de texto convencional. Então, para a gente poder ler esse tipo de arquivo, a gente vai ler com a função read RDS. É uma forma super compactada de arquivo, pessoal, inclusive nos pacotes que a gente vê por aí. A gente consegue integrar nos nossos pacotes arquivos com essa extensão, porque eles são super pequenos, são super leves, e você pode integrar no seu pacote sem problema. Olha só, DX, carreguei DX. Tá? Então tá aqui, ó, um objeto bem organizadinho, igualzinho o DA que a gente tinha antes. Só que se a gente fizer uma comparação, olha só, o arquivo rdata, que tem o mesmo conteúdo de pop e mundi, tem 9 KB, enquanto o pop tem 21, tá? Então quase mais de duas vezes menor, tá? Então assim, se você quer economizar espaço em disco, salvar arquivos com a extensão RDA, pode ser uma boa, porque você vai ter uma economia gigantesca, né? Ele pode ser demorado com arquivos grandes, mas vale a pena esperar porque compacta muito bem no seu disco, tá bom? Então é isso, galera. Hoje foi só um pouquinho sobre I/O de dados, né? Do R para o sistema, do sistema para o R. Essas funções aqui funcionam em qualquer um dos sistemas, pode ser Windows, Linux ou Mac. E quando a gente for ver um pouquinho lá no futuro, mais para frente, sobre outros formatos e Tidyverse e tal, a gente vai ver outras formas de importar bases grandes, por exemplo, com pacotes especiais. Não esqueçam de curtir o vídeo se estiver gostando e dar aquele like para ajudar aí, tá bom? Valeu!